Oh yeah, that's my baby, yeah. My baby, my baby, yeah. That's my baby, yeah. My baby, my baby. Olá, galera, tudo bem? Vamos corrigir hoje a nossa lista 9 de atividades, certo? Ainda dentro da temática de industrialização, urbanização e as transformações que esses dois processos trazem para o espaço geográfico. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira atividade, tá bem atual. Olha só. Goiânia é uma das 5 cidades brasileiras com maior número de condomínios horizontais fechados e a primeira cidade na região centro-oeste com 255 unidades, quase 70% do total de condomínios horizontais do estado de Goiás. O que são condomínios horizontais? Ah, meu Deus! É uma forma que eu aprendi, né, para não esquecer esse conceito e não ficar confundindo vertical, horizontal, o que é isso, não é? Eu, pelo menos, tinha essa dificuldade. O que eu fiz? Alguém me ensinou assim, o horizonte é o que está à sua frente, certo? Então, o horizonte é aquilo que está à nossa frente, beleza? Então, na horizontal é o que está na nossa frente. No princípio, quando começou o processo de urbanização, crescimento das cidades, o inchaço das cidades, dos grandes centros, teve um processo acelerado de construções verticais, que são as construções dos prédios, dos condomínios, ok? E esses prédios teve essa grande demanda por esses condomínios verticais, por quê? Porque uma grande leva da população gostaria de morar nos grandes centros, estar próximas a tudo, certo? Então, esses condomínios eram uma ótima opção para, vamos dizer assim, alocar em um espaço pequeno um grande número de famílias. Então, hoje, na atualidade, nós estamos vendo um crescimento dos condomínios horizontais, que são condomínios fechados, né? São aqueles condomínios onde tem aquelas casas de luxo, onde há toda uma estrutura de proteção. Olha só aqui a nossa citação, né? Falou sobre isso. E tem uma animação também que fala pra gente, que está disponível aqui no endereço, tá? Para vocês acessarem, na qual fala sobre o Jardim Redoma. O que é esse Jardim Redoma? É um empreendimento imobiliário formado por condomínios residenciais dotados de um sistema de segurança que paralisa qualquer intruso, tá? Então, esses condomínios horizontais são esses condomínios de luxo, que tem todo um sistema de segurança. O que a gente observa aqui? A população dos grandes centros, elas querem se refugiar hoje da grande violência que existe. Quando fala, para nós aqui, que paralisa qualquer intruso, um animal ou um humano indesejado, eles nos remete à questão da violência. E essa população de alto padrão, que é a população média e de alta renda, eles estão se refugiando dentro desses condomínios, fugindo, da violência que cerca os grandes centros onde tínhamos aqueles grandes condomínios verticais. Então, eles agora estão buscando esse refúgio nesses condomínios fechados, que tem toda uma estrutura paramentada, para barrar, a violência, pelo menos é o que se acredita. Então, olha lá. A alternativa que melhor descreve o movimento da população de média e alta renda para moradia em condomínios horizontais, fechados, de alto padrão é. Qual desses termos aqui descreve esse processo? É como se eu tivesse um desses termos e a definição desse termo é justamente aquilo que eu busco, Essa fuga dessa população que se coloca, dentro desses condomínios como uma forma de fuga da violência que paira lá fora. Imigração a gente sabe que não é, favelização também não é, porque a gente está falando de um alto padrão. Integração, está integrando alguma coisa aqui? Tá fugindo aqui, Centralização,
Olha só, o nosso conceito é a autossegregação. O que é isso, professora? Há poucas décadas, porém, conhecemos um movimento de autossegregação, tá? Esse movimento, né, a autossegregação, é conhecida como, olha só, quando as pessoas de classe social de alto poder aquisitivo agrupam-se em condomínios fechados. Então, a autossegregação é a fuga dessas pessoas nesses condomínios, normalmente distante dos grandes centros, como a gente pode perceber dentro do entorno dos nossos municípios, né? Aqui de Santo Antônio, a gente tem muitos condomínios fechados, né? Tem aqui dentro dos condomínios, a gente tem o Califórnia, tem esses outros condomínios, né? Que segue ali para Nova Veneza. A gente tem aquele outro lá na rotatória, que eu esqueci o nome agora. Então, assim, esses condomínios, eles fogem dos grandes centros urbanos e essa população parece que ela se reclusa ali. Então, é um processo de autossegregação. Mas o que é a segregação? Para a gente entender melhor isso. Eu trouxe aqui uma imagem também para vocês de alguns condomínios, tá? Para vocês terem a noção. Visualizando, a gente consegue entender melhor. Vamos definir o que é segregação. Auto é quando eu faço alguma coisa, certo? E a segregação, o que é? É o ato de segregar, de pôr de lado, desamparar, isolar, apartar. Quem está sendo apartado no caso? Quem está sendo separado? É essa população de poder aquisitivo, de alto poder aquisitivo, que ela mesma se separa. Por isso, autossegregação, porque ela mesma está se separando das demais, né, fugindo da violência para longe dos grandes centros, tá certo? A segregação urbana, também chamada de segregação socioespacial, refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até mesmo raciais. Tá? Então, a gente também tem um processo de segregação socioespacial, que já é o contrário da autossegregação, né? Em que os indivíduos se autossegregam e se separam. No caso da segregação socioespacial, é um processo em que os indivíduos sofrem com a periferização ou marginalização de determinados grupos, como a gente viu aqui na imagenzinha anterior, ó, em que a casinha, né, vamos dizer assim, mais simples, ela é expulsa desse grande centro. O que acontece quando a gente tem a construção desses condomínios? A gente tem uma valorização daquela área, né? Tudo fica mais caro naquela região. Então, a população de menor poder aquisitivo, ela acaba sofrendo um processo de segregação e também de gentrificação, que a gente já trabalhou em outra aula. Pesquisa aí para vocês saberem o que é, tá bom? Vamos para a nossa atividade 2, ainda trabalhando essas temáticas da urbanização e também das consequências desses processos de urbanização, de crescimento das cidades, tá? A questão da violência. Vamos ver aqui. Podemos afirmar sobre os dados recentes da população brasileira que a expectativa de vida da população masculina é menor que a da feminina e, em parte, isso está relacionado à violência urbana e acidentes de trânsito? Sim. Essa é a nossa alternativa. O que acontece? A população masculina, ela sofre, olha só, eu trouxe um gráfico aqui só para a gente comparar um pouquinho aqui, de 1940 a 2019, expectativa de vida entre homens e mulheres. A gente percebe que desde 1940 as mulheres sempre têm uma expectativa maior, tá? Aqui chegando aos 50, 45 anos, e agora nos anos de 2019 a gente tem mulheres, né, com expectativa de 80 e os homens com expectativa de 70, 73 anos. O que acontece? Os homens, vamos dizer assim, eles têm uma cobrança cultural sobre eles, né, de que tem que reagir diante das situações, que ele não pode levar o desaforo para casa, vamos assim dizer, de uma forma bem simplista aqui. Então, olha só, quem são os maiores atingidos pela violência urbana? Os mais atingidos são os jovens e adolescentes do sexo masculino, que acabam se envolvendo em mais brigas,
se envolvendo com as drogas, com o tráfico, com a violência, tá? São vítimas principalmente de armas de fogo. O crescimento dos homicídios em cidades como Rio e São Paulo acompanha o crescimento do tráfico de drogas e armas dentro dessas regiões. Então, o envolvimento desses jovens com esse meio é maior do que o das mulheres. Isso leva a um maior índice de mortalidade entre os nossos jovens do sexo masculino, tá bom? Diminuindo assim a expectativa de vida dessa população. Achei interessante esse cartoon aqui, essa charge, né? E trouxe pra gente, olha, queira me desculpar, o homem tá sentando porrada no outro aqui, né? Sinto muito e tá arrancando a cabeça do outro. Lamento pelo ocorrido e tá brigando. Mal, ai, atirou. Violento, mais educado. Quer dizer, ele tá pedindo desculpa, mas tá descendo o porrete, né? E o que a gente percebe muitas vezes é que a sociedade acaba cobrando essa reação do homem, né? E ele acaba então reagindo dessa forma, tá? O que, por exemplo, as mulheres, os homens são maiores vítimas de violência no trânsito, porque eles acabam reagindo de forma negativa muito mais do que as mulheres, que acabam tendo um sangue mais frio ali na hora de reagir, né? Vamos dizer assim, contradizer algo ou brigar ali no trânsito, tá bom? Leia o texto e responda. Criação de novos recortes territoriais só podem ser feitos por legislação específica. São recortes instituídos por lei complementar estadual. De acordo com a determinação da Constituição Federal de 1988, visando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. É competência dos Estados a definição nos termos do artigo 25, parágrafo 3 da Constituição Federal. Que é isso, professora? Que tanta coisa que ela falou que nada entendi? Nós estamos falando aqui sobre o embasamento, né, da Constituição Federal para a construção dos limites para uma região. Já dei até a resposta, né? Que é a região metropolitana, tá? Então, tudo isso que está falando aqui são os embasamentos da lei que fazem com que haja os limites, né? A construção desses limites da região metropolitana. Afinal de contas, o que é região metropolitana? O que é e para que serve, né? Veio aqui no nosso elemento aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui pra gente, ó. Vamos lá. O que é e para que serve? A junção de diferentes municípios desencadeia problemas nos serviços públicos, transporte, educação, saúde, segurança, entre outros. Nesse sentido, há necessidade de se desenvolver políticas públicas urbanas integradas entre os municípios envolvidos. Para isso, foram criadas as regiões metropolitanas. Lembra lá que a gente falou sobre os limites estabelecidos de acordo com a Constituição para se criar as regiões metropolitanas? A professora só falou muita coisa, mas não entendi nada. Gente, vamos continuar aqui a nossa busca aqui. Agora a gente entende. Conforme a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região metropolitana é uma região estabelecida por legislação estadual e constituída por agrupamentos de municípios limítrofes. Então, eu tenho uma região, uma grande cidade, e tem uma junção de vários municípios que se comunicam com essa metrópole, certo? Então, é a região estabelecida pela legislação, como a gente viu, aonde ela agrupa vários municípios que são de limite com essa metrópole e fazem fronteiras com ela com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum para toda essa região metropolitana. A gente ouve muito falar na televisão, né? A região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Rio, a região metropolitana de Goiânia, né? Então, são todos esses pequenos municípios que dependem da grande metrópole, que estão interligados e que as políticas públicas que são trabalhadas nessa grande metrópole acabam, então, atingindo esses municípios.
A formação dessas áreas objetiva a realização de políticas públicas destinadas a eles. Vamos prosseguir? Trouxe um mapa aqui do lado aqui, ó, da região metropolitana de Goiânia. Então, olha, a gente tem Goiânia, Aparecida, tá? Ficou bem borrado aqui, não dá pra gente ler todos os municípios, tá? Tem Senador Canedo e os vários municípios que estão interligados e que tem a grande metrópole como um centro para buscar, por exemplo, saúde, né? Eu, no meu município, eu não tenho UTI, então eu preciso de ir para a Grande Goiânia. Então, eu dependo dessa Grande Goiânia, e a Grande Goiânia sabe que esses municípios dependem dela para esses serviços. Então, ela já organiza esses serviços de modo que possa suprir as necessidades dos seus municípios que estão ligados à sua região metropolitana. O que é uma metrópole? Isso também é muito importante a gente saber. Região metropolitana, metrópole. Metrópole é um termo que pode designar a cidade principal, como Goiânia, né? Daquele centro lá. Ou capital de um determinado país, ou ainda alguma cidade que por algum motivo exerce influência, tá? Cultural, social e econômica sobre as demais regiões da metrópole, da região metropolitana. Aqui do lado eu trouxe um mapa, tá? Do IBGE, mostrando as principais regiões metropolitanas. Aqui a gente tem uma hierarquia urbana, tá? Então a gente tem grandes metrópoles, metrópole nacional, metrópole, tá? Capital regional. Então há uma divisão de acordo com a influência que essas metrópoles exercem sobre o município ao seu entorno. Vamos prosseguir. Quarta questão. Considere o gráfico e as afirmações. Então, vamos observar o nosso gráfico aqui. Deixa eu ampliar ele. O gráfico fala sobre o crescimento do número de cidades, certo? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos mostra aqui, revela para parte desse gráfico, uma pesquisa sobre o crescimento das cidades, pequenas, médias e grandes cidades, de 1970 até o ano de 2010, 1970, 1990 e 2010, tá? Cidades de 100 a 500 mil habitantes, ou seja, as médias cidades. Nós temos aqui um crescimento bem intenso dessas médias cidades, né? E não sei se vocês conseguem perceber, mas nós temos um salto daqui, ó, nós temos aproximadamente aqui uns 80%, não é? E ela tem um crescimento grande, ó, saltando aqui já a média de 80% para 150%, tá? Depois ela tem um salto aqui de 100% também. Então, as médias cidades, a gente vê que elas foram crescendo ao longo dessas décadas aqui. Aqui ao lado, também crescendo, porém não tanto, né, quanto as médias cidades, nós temos as cidades com mais de 500 mil habitantes. Elas tiveram um crescimento de 70 até 90, né, um crescimento bem maior, se a gente for observar aqui, ó, mais ou menos metade, né? E depois de 91 para 2010, ela teve um crescimento menor. A gente fizer uma observação aqui, ok? Então, vamos entender por que essas médias cidades cresceram tanto. Vamos entender quais são os fatores que levaram ao crescimento dessas médias cidades. E para isso, a gente vai considerar as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas, ok? Vamos lá. Ó, já veio o spoiler. Essa aqui tá verdadeira. Nas últimas décadas, ocorreu um processo de interiorização das atividades econômicas que esteve atrelado ao aumento das médias cidades. Esse processo, galera, de interiorização, né, que a gente já falou em algumas outras aulas, é um processo de descentralização das indústrias, das atividades econômicas para as pequenas e médias cidades, tá? É um processo em que as grandes cidades deixam de ser o centro econômico de poder e as cidades interioranas, as médias cidades, acabam então absorvendo essas atividades para o seu interior, devido a várias,
vamos dizer, incentivos fiscais que levam essas indústrias, né, que a gente já trabalhou sobre isso, a se instalarem em suas outras regiões. Isso, então, está muito atrelado ao crescimento dessas médias cidades. Por isso, essa afirmativa está correta, é um dos motivos que fez com que houvesse esse crescimento aqui. 2. Com a ampliação da divisão territorial do trabalho, ocorreu uma redução da heterogeneidade entre as médias cidades brasileiras. Nós estamos falando sobre o crescimento das médias cidades brasileiras, tá? Então, essa afirmativa não está certa, mas a 3 está. As sucessivas crises econômicas tornaram muitas metrópoles menos atrativas, tá? As metrópoles se tornaram menos atrativas, fato que promoveu uma relativa diminuição do crescimento demográfico, né, nessas cidades. Então, o crescimento da população dessas cidades, houve uma certa diminuição no processo de crescimento dessas cidades. Por quê? Porque uma boa parte da população migrou para essas outras cidades, que são as médias cidades brasileiras. Vamos entender alguns termos? Vamos aqui, vamos marcar nossa afirmativa, né? A 1 e a 3. E vamos entender um termo interessante aqui para a gente trabalhar. Quando a gente fala sobre esse processo de urbanização, nós temos o êxodo urbano. Lembra que a gente trabalhou sobre êxodo rural? Que é a saída do campo para as cidades. E agora nós estamos tendo um processo inverso, que é o êxodo urbano, que é a saída das pessoas da cidade para as pequenas e médias cidades. Ok? O êxodo urbano, então, é um termo que designa a migração das grandes cidades por seus habitantes, que em busca de tranquilidade, segurança, bem-estar, qualidade de vida, se transferem de regiões consideradas de grande densidade populacional para as regiões afastadas dos grandes centros urbanos. É interessante como essa atividade nossa conversa com a primeira atividade. Lembra que a gente falou lá de Goiânia, né, dos condomínios horizontais, da migração daquela população de alta renda, né, média e alta renda, para esses condomínios, e muitos desses condomínios são fora dos grandes centros urbanos. Isso é um processo que leva, né, é um processo de êxodo urbano também. É uma segregação, né, autossegregação e também um êxodo. Olha só aqui as imagens para a gente captar a ideia, né? Olha só, enxadas paradas. O que isso aqui representa? O êxodo rural, né? Que é o crescimento dos grandes latifúndios, expulsaram os pequenos proprietários de terra e esses pequenos proprietários migraram então para as cidades. E as cidades hoje estão inchadas, né? Cheia de gente, não tá tendo espaço para ninguém, o povo tá todo apertado aqui, ó. Tá comprando espaço a preço de ouro. Né? E um dos grandes problemas que nós temos nas grandes cidades, né? Cidades inchadas, temos problemas de violência, há problema no trânsito, não é? Para conseguir chegar em casa, chegar no trabalho. Então, as pessoas que têm condição, elas acabam então saindo desses grandes centros e fugindo desses grandes centros nesse processo de êxodo urbano. Olha que interessante aqui essa família, né? Amigo Severino, estamos fugindo da seca de São Paulo, vamos deixar tudo para trás e tentar a sorte na sua terra. E ele fica olhando aqui com a cara assim, tô entendendo, né? A questão é a seguinte, são muitos os problemas que essas grandes cidades enfrentam pelos seus inchaços. Entre eles, nós temos também a questão hídrica, né? Que é um dos problemas que as grandes cidades enfrentam. Ok, galera? Obrigada pela atenção. Não se esqueça, a pandemia não acabou, fique em casa, se possível, né? Se precisar sair, usa máscara, mantenha o distanciamento social, ok? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.